Bom dia! Bom dia! Dia 4 de fevereiro. Ó, começar no balanço, ó. Esse aqui só das antigas. Sing out. Só para lembrar desse doutor que foi cantar na glória ontem. Foi promovido aos céus, Dr. Rankinoli. Cantei muito. Aham. Foi ontem, Gabi, ele. Animadíssima. Ontem eu botei essa música na cozinha, ó. Fiquei só dançando. Sing out. Uma delícia, tá? Bom dia, bom dia. Vamos lá? Gente, hoje quero compartilhar uma palavra com vocês. Enquanto eu lia, a primeira coisa que me veio na cabeça, porque é continuação de ontem, né? Falei, Jesus só caçando confusão em Mateus 23. Jesus caçando confusão. Pensei nisso. Olha, é um texto que ele está em Jerusalém, ele está na última semana antes da crucificação, está assim, falando abertamente, estavam os discípulos ali, o povo escutando, tá? E ele estava pegando pesado, que se tem alguém na Bíblia que Jesus pegou pesado, quando digo pesado, pesado, tá? Foi com os escribas e os fariseus, que eram quem? Os religiosos da época. Pessoas que ensinavam a lei, a palavra, e que eram referência de vida, entre aspas, correta. Eram esses caras. Os religiosos, os escribas, né? Os que sabiam tudo sobre Bíblia, sobre a lei. Jesus, assim, nossa. Jesus foi amoroso com a adúltera, até com o corrupto, cobrador de impostos corrupto. Jesus foi amoroso. Agora, teve misericórdia com as pessoas que cometeram os erros mais ruins. Agora, como é gente hipócrita, principalmente religiosos, é um Jesus ácido. Mateus 23, pega lá depois para ler tudo. Então, esse contexto, Jesus está fazendo isso, ele não está indo contra a fé. Ele, claro, combatendo a hipocrisia, porque é coisa ruim, né? Tratar com gente hipócrita. Pensa um negócio ruim. Uxi! Mas vamos pro texto, quer ver? Eu só vou ler só um versículo, tá? Não vou ler tudo, não. Você lê tudo. Você vai ver se Jesus não está caçando confusão. Mateus 23, o 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Jesus não estava falando de mesa posta, tá? Não estava falando de louça. Estava falando da vida deles, tá? E que, se tá aqui, ficou, vamos escutar também, tá certo? Já chegou chutando? Ali é os ais de Jesus, que nos versículos anteriores você vai ver
que aflição, que aflição os espere, seus hipócritas e tal. Jesus estava falando deles, que eles cuidavam de limpar o exterior. Ele tem como exemplo copo e prato, né? Ele cita, falou, vocês cuidam só do que é por fora. O exterior, sabe? A aparência, a reputação, uma boa performance. Vocês cuidam só disso. Tá? Enquanto por dentro, que é o que Deus vê, as intenções, as motivações, os desejos, os segredos, os pensamentos repetitivos são imundos. Jesus fala, sujo por dentro. O hipócrita é assim, né? Esse é o perfil do hipócrita, né? É aquele assim que quando a vida parece correta, mas o coração tá bagunçado. Será que a gente não anda assim de vez em quando? Por dentro, tá tão bonitinho, né? Tá tudo por fora, instagramável, né? Tá lindo no Reels, no Stories. Mas o coração tá uma bagunça só. Por exemplo, vamos lá. O que parece, né? Posta versículo, mas em casa é uma carne de pescoço. Ácido, reclamão. A Bíblia chama de mulher rixosa. Caça uma confusão dentro de casa. Mas no Instagram posta versículo, música, né? Uma santa. Hipócrita. Jesus fala. Tá limpando o copo por fora e por dentro tá imunda. É Jesus com os dois pés, tá? Esse é um Jesus ácido. Digo que perdoei, mas na primeira briga volta a conversa. Traz de volta. Tá? Fica alimentando rancor. Hipócrita. Eu sirvo, ajudo, faço, mas por dentro está agindo assim porque quer reconhecimento. Se não reconhecer, se eu não for elogiada, meu Jesus. Tem gente que a imagem não está suja. A imagem está linda. Mas a motivação está suja. É um assunto sério, viu, para a gente pensar. Será que a nossa motivação de coisas que estamos fazendo está limpa ou está suja? Que ele fala, Jesus fala de sujeira, viu? De imundície. E ele continua, o interior está imundo, está sujo, cheio de ganância. O que é cheio de ganância? Muitas vezes a ganância é muito relacionada ao dinheiro. Mas não é só isso. Ganância é cheio do quê? Cheio de querer levar vantagem. Não, ele está falando do copo sujo, por dentro, tá? Cheio de ganância, querendo levar vantagem, sempre querendo estar no controle, ser servido o tempo inteiro, ser visto o tempo inteiro, tá? Ter razão sempre, sabe? O povo que acha que é dono da verdade. Então Jesus está falando, olha, o copo está sujo, cheio de ganância desse tipo. E falta de domínio próprio. Gente, como é que nós estamos por dentro? Vamos começar a fazer análise aí, como é que já está por dentro? Intemperança, ou domínio próprio, excesso, cheio. A imagem, volto a falar, Jesus está falando, você está bonitinho, quem passa, olha na rua, quem vê a rede social, tudo está lindo. Mas está imundo, cheio de ganância, cheio de falta de domínio próprio. Uma vida de excessos, uma vida
de impulsos que governam. Tipo, raiva, compra, comida. Tem gente que tem gente que é impossível com comida. Tela demais, pornografia, uma vida de excessos, tudo bonitinho. Bíblia na mão. Na mão, nem hoje carrego mais a Bíblia, né? Bíblia. Mas o que tem governado de verdade por dentro? Algum tipo de excesso? Um excesso de querer ser aprovado, busca uma aprovação o tempo inteiro? Falta de domínio próprio, tá? O que tem nos governado por dentro? Bora parar para pensar nisso, né? Só dando as últimas pinceladas. Quais são os sinais de que meu copo só está limpo por fora? Quando a minha imagem é mais importante que o meu caráter. Quando eu escondo mais do que eu confesso. Quando eu justifico o meu interior com mas pelo menos eu não faço isso. Tá bom, né? Eu tenho esses problemas. Mas eu não faço aquilo. Fica justificando. De vez de arrepender-se. Gente, é uma palavra dura, mas é tão atual porque a gente vê muito isso. Eu falo primeiro de mim, porque eu estou em constante transformação, que evangelho é transformação. Ponto final. Isso é uma coisa que eu acho que eu vou falar esse ano todo. Evangelho é transformação. Fulano está agarrado no evangelho, mas não tem transformação de vida, minha filha. Tá vivendo um entretenimento, um BBB, gospel, que eu já falei isso aqui. É isso que está fazendo. Se não tem transformação na vida, e não é na vida dentro da igreja, é na vida diária, é dentro de casa, é nos seus negócios, é no seu comportamento, na forma de tratar as pessoas. Tá? Então, é tempo de nós trocarmos a aparência por arrependimento. Arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento não é só sentir remorso. É mudar a direção. Isso é um arrependimento genuíno. É deixar de fazer algo que fazia. Que estava errado, que estava deixando o copo sujo, que eu já falei aqui anteriormente. Isso é arrependimento. Não é, eu estou arrependida, e fica fazendo de novo. Porque arrependimento, mentira. Conversa para boi dormir. Não, arrependimento, ela é mudança de direção, ok? Gente, arrependimento, a gente tem que se arrepender todo dia. Porque a gente está em transformação, em construção, né? Então, que o arrependimento faça parte da sua vida. O arrependimento em Cristo, o arrependimento de querer mudar de direção. Porque a gente está em construção, até ele voltar. Entende? Então, fiquemos a uma palavra de alerta, né? Ácida para o início da manhã, mas essencial para a nossa vida, tá? Porque o evangelho, um evangelho transformador, por consequência, ele nos deixa bonito por fora, mas é consequência. Só que o evangelho realmente, a proposta dele é te deixar livre por dentro. Limpo e livre. Livre dessas mazelas que te prendem e trazem danos à sua vida. O evangelho veio para te trazer liberdade. E você sendo livre, você vai ficar bonito por fora. Pode contar. Pode contar. Meu pai tem uma frase que ele fala, papai muitos anos que foi pastor, ainda é, né? Não deixou de ser. Mas ele dizia, olha, eu tenho vontade de tirar uma foto quando o crente chega na igreja, quando ele se converte. Tira a foto. Depois de alguns anos, você tira outra foto, você vai ver que ele está mais bonito que quando chegou. Porque o evangelho transformou.
Mas isso acontece quando a transformação acontece de dentro para fora. Tá bom? Beijo. Vamos orar. Amado Jesus, querido Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, pelo sol que brilha de novo, eu te agradeço. Senhor, nos ajuda a limpar esse copo por dentro. Espírito Santo, isso, vai dando as cutucadas todo dia. Da limpeza, não nos deixa ficar imundos por dentro e aparência de limpo por fora. Não. Isso é um engano que não leva a nada, leva para o inferno, não constrói ninguém. Pelo contrário, destrói família, casamento, relacionamento com o filho. Porque quem está perto está vendo. Esse é o problema, né, Jesus? Quem está muito próximo está vendo que é uma limpeza falsa. Oh, Jesus, Espírito Santo, nos auxilia a nos arrependermos diariamente. Nos arrependermos. Coloca pessoas ao nosso redor que nos ajude também. Bons amigos que nos direcionem. Sabe? Aqueles amigos de verdade que dizem, tá esquisito isso aí, hein? Tá errado. Sei que o Senhor pode. E eu te peço perdão pelo dia de hoje, pelo que eu já fiz de errado. Mas me auxilie nas minhas fraquezas, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço. Para que eu me torne um copo limpo por dentro. E aí sim, belíssimo por fora. Porque assim é que o Evangelho atua. Muito obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te amo, Jesus. Continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém e até amanhã.